Fala galera, está começando mais um Dogma Central e no vídeo de hoje vocês irão conhecer os dois modos que deixam o Evangelho extremamente apelão, os dois modos que vai upar o nível do Evangelho. Então se segurem porque vocês irão conhecer o modo Berserk e o modo Besta. O que acontece com Eva quando atinge um desses dois modos? Isto e outras coisas mais também vocês vão ver dentro desse vídeo. Então se segura, mano, que a gente já vai começar daqui a pouco. Mas pra quem enrolar, roda! Apesar de Evangelion ser uma máquina de batalha, uma máquina biológica de batalha, tem alguns upgrades que ele é capaz de fazer, desde alguns armamentos até mesmo um modo a mais de transformação, vamos assim dizer. Em Eva nós somos apresentados a dois modos muito apelões do Eva, que é o modo Berserk e o modo Besta. O modo Berserk já é o modo mais conhecido pela galera aí do Eva. Já o modo Besta já não é tão conhecido assim, mas também não é uma novidade alguma, mas não é muito explorado. E hoje nós iremos explorar a fundo esses dois modos. Mas o que é então o modo Berserk e o modo Besta? O modo Berserk é o modo onde o Evangelion entra em uma espécie de frenesia furiosa de batalha, aumentando significativamente seu poder de fogo e também o seu poder de batalha. O modo Besta também é o modo onde o Evangelion atinge um nível a mais, dando a ele mais capacidade de batalha e também fúria controlada. Ou seja, tanto o Berserk quanto o modo Besta são modos que deixam o Evangelion mais forte, mais poderoso, mais apelão. O modo Berserk já existe tanto no Evangelion clássico quanto em Rebuild, mas o modo Besta é exclusivo do Rebuild of Eva. Não existe o modo Besta na série clássica e nem mesmo nos filmes. Então por si só ele já é uma grande diferença entre o clássico e o Rebuild, que também causa uma grande diferença de mudanças entre eles. Mas só uma coisa muito importante para a gente poder pensar antes que a gente comece a analisar aqui a fundo. O modo Berserk ele existe tanto no clássico quanto em Rebuild, acabei de citar agora há pouco. Mas o único Eva que foi capaz de atingir o modo Berserk é a unidade Evangelion 01. E o único Eva que foi capaz de atingir o modo Besta é a unidade Evangelion 02 em Rebuild of Evangelion. Especificamente, Rebuild of Eva 2.0 para Rebuild of Eva 3.0. Então nós só temos duas bases aqui de análises, Eva 01 e Eva 02. Não sabemos se Eva 01 é capaz de atingir o modo Besta, pois assim dizer, também não sabemos se o Eva 02 é capaz de atingir o modo Berserk. É como se fosse uma particularidade deles. Mas então vamos começar pelo modo Berserk. A primeira vez que o Evangelho 01 entrou em Berserk foi na primeira batalha contra o Angel Sachel, que chega em Tóquio 3. Shinji estava pilotando a unidade 01, totalmente desprovido de qualquer conhecimento de batalha, mas estava lá para batalhar, ou seja, não conseguiu fazer absolutamente nada. Sachel derrotou o Eva 01, Shinji foi à lona, estava tudo acabado até que o Eva 01 acabou levantando do chão, mudou muito seu comportamento, foi para cima do Sachel, atacou ele violentamente e destruiu o Sachel. Isso também foi acontecer mais para frente nos episódios, quando o Eva 01 em Berserk chegou a romper o Angel por dentro dele. E também já aconteceu do Eva 01 entrar em Berserk e consumir o outro Angel, comer, literalmente comer o Angel. A fúria do Eva descontrolada é uma particularidade do modo Berserk, por isso o nome analógico, Berserk, fúria. Mas o modo Berserk do Eva tem um grande segredo,
que eu vou logo entrar em detalhes daqui a pouco. Já o modo besta é mais técnico do que o modo Berserk. Então vamos lá. O modo besta da unidade Evangelion 02 aconteceu em EVA 2.0, quando a Mari estava pilotando ele. Mari estava perdendo a batalha, se viu em desvantagem e deu um comando para a unidade EVA 02 e ele acabou se transformando. O seu corpo sofreu uma mutação, suas pernas articuladas e braços articulados ganharam patas, como se fosse um animal mesmo. Já aí vem a analogia, besta de bestial, o Evangelion bestial. O interessante aqui é que Mari deu um comando para o Eva fazer isso, diferente do modo Berserk, que é uma coisa involuntária. Vamos ver o que um Eva pode fazer quando abandona sua humanidade. Modo inverso. Código secreto. The Beast. O EVA 02 no modo besta ganhou muito mais velocidade. Aparentemente ele ficou furioso, porém em controle do piloto. A Mari estava consciente na pilotagem do EVA 02. Em EVA 3.0 agora quem atingiu o modo besta da unidade 02 Dash foi a própria Asuka. Agora vimos que o modo bestial não é algo exclusivo da Mari. Então, se a Asuka também pode fazer, possivelmente outros pilotos podem fazer também. Porém, se a gente somente levar nos termos pilotos e pilotagens, pois Mari é um piloto modificado e a Asuka em 3.0 dá a entender fortemente em teoria que ela já não é mais humana. Ou seja, um piloto comum talvez seja incapaz de atingir o modo besta. Uma outra coisa muito importante também, ninguém da NERV tinha conhecimento que a unidade 02 era capaz de fazer aquilo. Um EVA com essa função? Os restritores estão sendo desengatados. Todas as leituras estão fora das normas. Impossível monitorar o interior do plug, mas... O plug deve ter entrado em negativo. Ela não se importa de ultrapassar a zona de contaminação. Não podemos permitir, é muito perigoso. E com essas informações muito importantes, nós podemos afirmar que o modo besta da unidade Evangelion 02 seja uma espécie de Angel destravado dos Evas. Tanto os dois modos têm os seus pontos fortes e também tem os seus pontos fracos, tanto para o Evangelion, tanto para o piloto que pilota também. Então vamos ver os pontos fracos e fortes de cada um deles. O modo Berserk tem que ser ativado sobre uma condição, onde a vida do piloto corre seriamente perigo e onde há também uma certa insuficiência por parte do Eva para poder combater. Então, se analisarmos bem, se não acontecesse nada com a unidade EVA 01, Shiji poderia morrer e ela poderia ser destruída. E com certeza esse é o maior ponto fraco do modo Berserk, sua condição. Já os seus pontos fortes é muita coisa. Primeiro, seu campo AT aumenta muito. Ele fica muito mais forte, muito mais poderoso. Segundo, a sincronização do piloto aumenta muito também, cerca de 100% para cima. Terceiro, a capacidade de regeneração do Eva aumenta muito, praticamente instantânea. Quarto, o Eva no modo Berserk é capaz até mesmo de assimilar corpos estranhos de outros Angels, reutilizando uma parte do corpo do Angel que foi ferido e colocando em seu corpo na parte amputada. Sua força aumenta muito. Quando o Eva 01 entrou em modo Berserk, nenhum Angel foi capaz de derrotar ele, sendo até capaz de destruir com facilidade outros campos ATs. Coisa, cara, que só a lança de Longinus é capaz de fazer. Ou seja, o Eva pode adquirir um poder de destruição de campo AT muito próximo da lança de Longinus. E quinto, gente, já são 5. O Evangelion passa a operar com a bateria infinita. É isso mesmo, no modo Berserk, o Evangelion não precisa de bateria para operar, até que dure o modo Berserk. Então, se o modo Berserk durar 20 minutos, é 20 minutos que ele vai descer a porrada em todo mundo. Quando o Evangelion entra em modo Berserk, o piloto perde a sua consciência. Quando a mente do piloto volta à tona, já não se recorda mais do que aconteceu. Existem duas possibilidades nesse ponto. Ele pode recuperar suas lembranças tempos depois ou reaver flashbacks enquanto dorme. Provavelmente, essa perca de memória seja devido à contaminação mental ou estado grave de saúde do piloto. Agora vamos ver os pontos fracos e fortes do modo besta. Primeiro ponto fraco, a exigência do corpo do piloto. Como nós podemos ver, tanto a Mari quanto a Asuka sofreram danos corporais ao ligar o modo besta. Isso provavelmente deve ser devido
a contaminação mental que infligiu tanto no cérebro quanto no corpo do piloto. Se o piloto não estiver bem de saúde ou se estiver gravemente ferido, provavelmente ao tentar ligar o modo besta ele pode morrer. Segundo, embora o teu corpo atinja uma nova transformação, ele acaba perdendo certas habilidades que faz que um Evangelion opere melhor, como por exemplo usar armas de fogo. Terceiro, por causa de sua transformação e por causa da exigência do piloto, o modo besta só pode operar nesse modo, ele não pode fazer mais nada. Ou seja, isso causa uma certa limitação ao EVA. Sendo assim, o piloto tem que calcular muito bem o ataque, a sua investida com o EVA. A bateria do modo besta não é infinita, ela acaba do mesmo jeito, ela ainda continua sendo limitada, ainda tem que manter o EVA nesse modo. Pontos fortes do modo besta. Primeiro e possivelmente o melhor ponto forte do modo besta é o fato do piloto manter a sua consciência enquanto pilota o EVA no modo besta. Segundo, sim, o modo besta chega a ser mais forte do que um modo comum de um Evangelion. Provavelmente uma disputa de um EVA normal contra um EVA no modo besta, o EVA normal vai tomar um cacete daqueles, mano. Terceiro, a velocidade do modo besta. O EVA passa a operar em muito mais velocidade até do que o modo Berserk. O modo Berserk tem um ganho de poder, porém a sua velocidade continua sendo a mesma. Só vai ser rápido se assim o momento exigir. Terceiro ponto forte do modo besta, seguindo a analogia que por pilotagem, pode atingir o modo besta, que não exige uma condição especial para poder atingir esse modo, para deixar o EVA mais forte. Basta apenas esse piloto ter o conhecimento e fazer o comando. Então dessa maneira, Rei, Shinji, Asuka, Kaoru, sendo eles pilotos capacitados, podem também ligar o modo besta. Mas na minha opinião e também teoria, o modo besta está ligado com o fato dos pilotos serem geneticamente modificados. Eu realmente não acredito que Rei e Shinji sejam capazes de ligar o modo besta. Mari é geneticamente modificada, Asuka também é geneticamente modificada, não da mesma maneira que a Mari, mas também não deixa de ser geneticamente modificada. Qual é mais forte? O modo Berserk ou o modo besta? Qual desses modos seria capaz de derrotar o outro? O modo Berserk, nas condições necessárias, é infinitamente mais poderoso do que o modo besta, infinitamente mais forte e infinitamente mais invencível. Energia ilimitada já seria o suficiente, cara, não precisa ir mais à frente que isso não. Se o EVA tiver nas condições necessárias para o modo Berserk. Agora, se o EVA não está nas condições necessárias para atingir o modo Berserk, o modo besta de um Evangelion é capaz de acabar com o outro facilmente. Mas aí é que está o grande segredo, gente. Que condição é essa do modo Berserk? O que tem esse modo Berserk? Como já falei para vocês, o único Evangelion que atingiu o modo Berserk é a Unidade 01 e é pilotada pelo Shinji Ikari, o piloto oficial do Evangelion 01. Dentro do seu núcleo, do núcleo do EVA 01, reside a alma da Yui Ikari, que é a mãe do Shinji. Quando o Shinji corre gravemente perigo de vida, ele está praticamente para morrer, o EVA liga, ele entra no modo Berserk. Isso acontece porque a Yui assume o controle da Unidade 01, ou seja, a Unidade 01 no modo Berserk é nada mais nada menos que a Yui Ikari revoltada para proteger o seu filho. Por isso que nós não sabemos se outras unidades têm essa capacidade. Se é apenas mostrado no EVA 01, então isso significa que é uma particularidade do poder da Yui Ikari. E é essa a condição tão especial que é necessário para a unidade 01 entrar no modo Berserk. Quando eu rebootar o vídeo da Yui Ikari, eu vou explicar melhor para vocês sobre isso, os planos dela e a ligação dela com o modo Berserk e também o EVA 01. Beleza, então pessoal, por isso é tudo. Eu fico por aqui. Gostou do vídeo? Dê um like, compartilha se é novo, se inscreve. É fã de EVA? Compartilha, cara. Mostra pro pessoal aí que tem um canal de EVA no YouTube. Curta a página do Dogma no Facebook para você receber antecipado o vídeo que vai ser postado e data, tudo certinho. Muito obrigado por tudo, gente. Eu fico por aqui e fui!